uma estrutura que eu já falei o nome, que é o cerebelo, Arbor vitae, que é a árvore da vida, é o cerebelo. Então eu tenho um pezinho de ligação, um pezinho tecidual neural. Eu tenho um pedúnculo. Todo pezinho de ligação neural eu chamo de pedúnculo. E esse pedúnculo aqui, ó, é chamado de pedúnculo cerebelar médio. Por quê? Porque eu tenho também um pedúnculo cerebelar superior e um pedúnculo cerebelar, adivinha, inferior. Eu tenho 3 pezinhos de ligação do meu tronco cerebral, do meu tronco encefálico, com o cerebelo. Qual é o nosso pezinho de escolha? O do meio, o pedúnculo cerebelar médio. Então, se alguém te perguntar qual é a origem do nervo trigêmeo, você vai responder com outra pergunta. Você quer dizer a origem real ou a origem aparente? Essa é a origem aparente, porque é onde aparentemente eu vejo o meu nervo trigêmeo saindo. Ó. E onde é a origem neural real, professor? A origem real é dentro da massa do tronco encefálico. Você tem imagem para mostrar, professor? Eu tenho, daqui a pouco eu mostro. Só que eu prefiro fazer isso aqui para depois mostrar no slide. Então, de novo, qual parte do nervo craniano a gente vai destrinchar hoje? O trigêmeo. Qual é a origem do trigêmeo? Depende. A origem aparente ou a origem real? Olha lá. A origem real é dentro do tronco encefálico. É dentro da ponte, é dentro do mesencéfalo. É a origem real. Toda origem de um nervo, ela é dada onde? Se for craniano, né? É dada em um núcleo. Mais uma vez, toda a origem de um nervo craniano, ela é dada em um núcleo, de onde esse nervo começa a se formar. Então ali eu tenho quem? Núcleos do trigêmeo. Sim ou não? Estou me fazendo claro? Então me responda. Então aqui eu tenho o que, professor? Lá no fundinho, lá, ó, dentro da massa do tronco encefálico, eu tenho núcleos trigeminais. Quantos núcleos do trigêmeo eu tenho lá dentro, onde brota esse nervo? Eu tenho 3 núcleos do trigêmeo. Eu tenho um núcleo que é motor e eu tenho 2 núcleos que são sensitivos. É claro que eu preciso ter núcleo motor e núcleo sensitivo, porque o trigêmeo é um nervo o quê? Misto. Então eu tenho que ter uma origem do nervinho, uma origem motora para o nervinho motor e uma origem nuclear para o nervinho sensitivo. É claro que a origem do nervo motor é onde eu vou programar os movimentos que eu vou morder. E a origem e o núcleo sensitivo é o núcleo que vai o quê? Receber a informação. Fui claro ou não? Então os núcleos sensitivos vão receber informação sensorial da boca. E o núcleo motor vai programar a informação da mastigação. Sim ou não? Sim. Por que vocês acham que vocês colocam um pedaço de gelatina na boca e vocês não mordem assim? Que não um ogro. Não fazem. Por quê? Por conta que você tem núcleos motores e sensitivos. Eles conversam entre si. Isso aqui é mole, não precisa morder. Então, por que vocês acham que se eu te dou um pedaço de costela bovina, você não vai fazer assim, né? Você vai morder. E por que você acha que você vai morder? Porque eu senti. Porque você tem um núcleo ali motor que vai programar a sua mordida para que ela seja mais o quê? Forte, que gere mais torque. Então, quando você observa alguma coisa, essa informação visual pode ser levada para o núcleo motor do trigêmeo? Pode. Quando você coloca a gelatina na boca, essa informação somestésica do trigêmeo pode fazer uma sinapse direta aqui com a área motora para você só
Não morder forte, ou seja, mas só palatar a gelatina? Pode. Entenderam para que servem os núcleos ali dentro, de onde o nervo sai? Já que ele é misto, ora para produzir a programação dessa motricidade, se mais forte ou mais fraco eu devo morder o alimento, ou qualquer coisa que eu ponha na boca, arrebentar uma linha, cortar um durex, não sei, abrir uma tampinha de refrigerante. Pode abrir sim, não é mais serviço que vocês terão. E aí, veja só, não é assim? Pensando por esse lado. Gerar dificuldade para vender facilidade, jogar prego na frente da borracharia. Tudo bem, aí voltando, da mesma maneira, né, que o núcleo sensitivo capta esse tipo de informação. Então os núcleos são da onde os nervos saem e para onde os nervos chegam. Ficou claro isso? Sim. Muito obrigado. Então isso é o que? A origem, adivinha? Origem real. Eles realmente saem de dentro da massa do tronco encefálico. Agora, aparentemente, onde eu vejo? Porque eu não vejo esse núcleo. Esse núcleo é microscópico. Eu não consigo ver um conjunto de corpos de neurônios. A menos que eu cortar, fizer uma lâmina histológica lá com o Ayrton, colocar lá no microscópio e observar esse núcleo. Isso eu não vejo. Então é uma origem real. Realmente a origem está lá dentro. Agora, qual é a origem aparente? Vem comigo, agora interessa. Não interessou até agora. A origem aparente é onde? No pedúnculo cerebral médio. Então essa é a origem aparente. É onde aparentemente eu vejo o nervo saindo. Aí você vê a olho nu saindo um cabinho dali do cérebro, certo ou não? Então vamos lá. Então ele sai daqui, ó. Pretinho aqui, ó. Estou fazendo de pretinho, só para diferenciar de tudo que eu fiz em azul. Isso é um nervo trigêmeo. Ele é comprido? Não. Ele não passa. 3,5 centímetros no máximo. Então ele é curtinho, certo? Só o trigêmeo. E aí, toda essa inervação. Professor, então é o seguinte: então saiu um pedacinho, um pedaço sensitivo, e saiu um pedaço motor? Saiu. Nossa, então é assim? O pedaço sensitivo é mais grosso? É. Porque ele é muito mais sensitivo do que motor. Ele é misto, mas ele é muito mais o quê? Sensitivo do que motor. Tanto que ele tem até 2 núcleos sensitivos e um núcleo só motor. Ok? Então vamos lá. Vamos levar o trigêmeo para onde agora? Vamos levar o trigêmeo para isso aqui, ó. Qual que é o nome? É pedúnculo? Cerebelar médio. Obrigada. Por que você imagina? Por que você fez uma bola, professor, aqui, ó? Vou até diminuir. Porque esse nervo trigêmeo aqui, ainda dentro do crânio, ele vira um gânglio, certo? Uma área em que há sinapses. Esse é o gânglio trigeminal. Nesse gânglio trigeminal, eu tenho sinapse sensitiva e motora. E muito mais motora do que sensitiva. Agora troca. Mas não vou entrar nesse detalhe, que é muito importante. Nesse gânglio é onde ocorre quem? A trifurcação. É nesse gânglio que ocorre a separação em 3 ramos. Ok? Onde esse gânglio se apoia? Ele fica flutuando, professor? Não, né? Ele se apoia num osso aqui, ó. Adivinha em qual osso? Isso. Tá vendo que eu desenhei o temporal ali de lá ou não? Sim. Aqui não era a parte escamosa do temporal? Sim. E por dentro como chamava a parte do temporal? Petrosa, parte grossa. Onde que apoia o gânglio lá dentro? Ele Parte fica petrosa. depositado, dormindo em cima da onde? Da parte petrosa, lá dentro. Tem peça para ver isso? Tem. Vou mostrar. Não, aqui vem. Está no laboratório. E agora chegou o momento do quê? Bifurcar. De dividir, de ramificar. Então eu tenho um ramo que vem para cá. Eu tenho um ramo que vem para cá. E eu tenho um ramo que vem para cá.
Tudo bem? Sim. Obrigado. Ramo que vai para o olho é o ramo o quê? Oftalmo. Ramo que vai na axila é ramo o quê? Maxilar. Nossa, poxa, que nomes. Ramo o quê que vai para a maxila? Maxilar. Temos vários Sherlock Holmes. E aí eu tenho um ramo que vai para onde? Mandíbula. Para a mandíbula. Adivinha o nome do ramo que vai para a mandíbula? Tá, então. Jura? Olha lá, vamos lá. Então, oftálmico, maxilar e o quê? Queixo. O que o ramo oftálmico faz? Capta a imagem. Isso, pega a sensibilidade de quem? Olho. Pega a sensibilidade do Olho. quem? O que o ramo mandibular ou o ramo maxilar faz? Sensitivo. Sensibilidade de quem? Da maxila. Da maxila. Sensibilidade. Mas ele pega a sensibilidade só da maxila? Não, vamos lá então. De onde ele pega a sensibilidade? Mas isso é importante? É claro. Justamente por isso que eu estou dando a inervação, não era a pretensão. Então ele vai pegar a sensibilidade de onde? Vai pegar a sensibilidade da cavidade nasal. Ele pega a sensibilidade da cavidade nasal. Ele pega a sensibilidade de quem? Da arcada dentinária superior, da região de palatina, Os alvéolos. dos filetes interdentários, ou seja, dos filetes ósseos. Ele vai pegar também a sensibilidade da mucosa vestibular, vai pegar a sensibilidade da mucosa lingual, ele vai pegar tudo que é de arcada superior, sim ou não? Só isso? Não, acabei de falar, cavidade nasal também, ok? Tudo bem? Sim. Maravilha. Agora vamos para quem interessa nesse momento, que é o ramo mandibular. A gente costuma brincar que o trigêmeo, obviamente, é o quinto par, é um V em algarismo romano. Então a gente usa também V1, V2 e V3. Nós vamos falar de quem? V3. Então toda vez que eu disser V3 é o ramo mandibular. Toda vez que eu disser V2 é o ramo maxilar e V1 é o oftálmico para facilitar. Nós vamos para V3. Tá? O meu ramo mandibular. Nós temos que entender que esse ramo mandibular é o único deles que é o quê? O que leva a característica de ser misto. Ou seja, o oftálmico só capta sensibilidade, o maxilar só capta sensibilidade e o mandibular capta sensibilidade, mas também leva o quê? Motricidade, movimento. Então esse ramo mandibular aqui, ele é dado como mandibular a partir do momento e até o momento, melhor dizendo, que se encontra nessa área aqui, antes de adentrar no forame aqui da mandíbula, que é o forame mandibular. Então aqui eu tenho o forame mandibular. Então daqui até aqui ele é V3. Ok? Tudo bem? E por onde ele saiu, professor? Por onde será que ele saiu do osso? Ele saiu por um forame, certo? Da mesma maneira que esse aqui também saiu por um forame. Da mesma maneira que o maxilar também saiu por um quê? Forame. São 3 furinhos no crânio por onde esses 3 nervos estão saindo. Qual é o nome do furinho que sai o primeiro? Dá uma olhada lá, nervo de 3 a 6. Nervo de 3 a 6, não tem o 5 aqui?
que eu falei que de 3 a 6, o 5, o V1 do 5 saía? Isso, da fissura orbital superior. Então, por onde sai o ramo oftálmico? Pela saúde, pela fissura orbital superior. Alguma dúvida nisso? Por onde sai o ramo maxilar? Por onde sai? Qual forame? Forame redondo. Por onde sai este, que é a joia da coroa, que é a vedete agora hoje? Por onde sai aqui? Muito bem, pelo forame oval. Professor, vai mostrar para a gente lá no laboratório os 3 forames da base do crânio? Sim. Então, depois que o nervo sai pelo forame oval, o V3, o nosso mandibular, ele vai caminhar até quem? Até a mandíbula, para entrar no forame mandibular. O forame mandibular não está por fora da mandíbula, né? A mandíbula está aqui, ó. Forame mandibular está onde, ó? Aqui por dentro. Vai mostrar? Tem um monte de mandíbula lá, cada um pega uma e vê o forame mandibular aqui, por dentro. Depois que esse nervo entrou pelo forame mandibular, ele não será mais chamado de nervo mandibular. Ele muda o nome. Ele entrou no osso, não entrou? Então ele está caminhando por dentro do osso, não está? Então ele está caminhando por dentro do osso, num canal. Como quem? Quem falou isso? Quem perguntou? O nervo está caminhando por um canal, foi isso que eu disse. E esse canal é o canal do alveolar, o quê? Inferior. Então significa que se ele está caminhando pelo canal alveolar inferior, qual é o nome do nervo? Alveolar. Muito bem, nervo alveolar o quê? Inferior. Inferior. Então, nervo alveolar inferior é o nervo que passa dentro do canal alveolar, desde ramo da mandíbula, contornando o ângulo, passando pelo corpo da mandíbula, certo? Faz isso aqui. Então esse aqui é o alveolar inferior. Além de termos o alveolar inferior, quem nós temos derivado do alveolar inferior? Nós temos um nervo chamado de nervo incisivo. O terço distal do alveolar inferior lança o incisivo. Aonde vocês acham que o incisivo vai? Para os incisivos, centrais e laterais, inferiores. Só que além deles, ainda o alveolar inferior lança um outro ramo, que é o mentoniano mentual, que vai o quê? Sair pelos forames mentonianos ou mentuais. Dá para ver o forame no lábio? Dá. Então o alveolar inferior dá quantos subramos? 2. O incisivo e quem mais? O mentoniano. Detalhe: o nervo mentoniano não inerva dente. O nervo mentoniano inerva comissura labial, gengiva, filetes interdentários ou interdentinários. Deu para entender? Mas o nervo mentoniano não inerva o dente. Só tecido mole. Papila, porção gengival vestibular, comissura labial, lábio, né? Então essa região aqui. Então o nervo mentoniano é só tecido mole. O nervo incisivo já não. O nervo incisivo vai pegar quem? Incisivos centrais e laterais. Aí pergunto, qual a importância clínica? Até agora nenhuma. Mas e a sacada?
O nervo mentoniano direito, ele inerva esse elemento dessa M arcada dentinária direita e também o que? O incisivo do outro lado. Aí que tá a cagada. Você dá uma anestesia no alveolar inferior, você dá uma anestesia no alveolar inferior, você vai fazer um tratamento aqui, Qual é o número desse dente aqui? 31. Nossa, tá contando? Vocês estão contando? 11 a 18, 21 a 28, 31 a 38? 31. 41 a 48. O pessoal da FIS não sabe, mas eu vou dar isso aí para vocês também, vou passar. Precisa saber também. Isso é anatomia dental. Como não foi dispensado? Tem de jeito. Depois a gente dá um jeito. Nem dá mais. Desculpa, né? Você acha que tem que fazer anatomia dental? Beleza. Tem que fazer. Fazer o quê, né? Então, beleza. O que a gente tem aqui? O 41. Então, você está dando anestesia aqui, certo? No alveolar inferior, para o quê? Para bloquear toda a M arcada dentinária daquele lado que você anestesiou. O raciocínio é perfeito, só que você não sabe dessa variação anatômica. Você se ferra, o cara continua com dor. Por quê? Porque os nervos mentonianos, eles fazem o quê? Os nervos incisivos fazem o quê? Transpassam para o outro lado. Então significa que esse aqui, apesar dessa anestesia ter bloqueado toda essa área, ele ainda está sendo inervado, está recebendo dor, porque esse daqui não foi bloqueado. Então você tem que ir lá na anestesia daquele elemento unitária. Tudo bem, pessoal? Entendi. De novo. Bom, então eu tenho aqui o alveolar inferior. Quem mais eu tenho? O mentoniano mentual, que só pega tecido mole, e o incisivo. Bacaninha? Foi bom. Agora o que eu preciso? Saúde. Eu preciso do quê? Entender que esses não são os únicos ramos. Esses não são os únicos ramos terminais. Porque isso que a gente está vendo é inervação o quê? Inervação terminal, ou seja, final, indo para dentes. Inervações terminais. Ok? Vocês entenderem. Então aqui vem nervo para esse dente, vem nervo para esse, vem nervo para esse, vem nervo para esse, vem nervo para esse. Acho que vocês já entenderam, né? Vai para esse, esse. Tudo vem ramificando, cada um com um elemento, um dentinho. Certo? Então o que a gente precisa entender? Que nós temos mais ramos terminais. Antes de entrar aqui nesse forame mandibular, o que esse nervo faz um pouco antes? Bifurca. Para formar qual nervo? O nervo lingual, que vocês já sabem, inerva somestesicamente, tá? Pressão, vibração, estiramento, temperatura, dor, captam todas essas informações somestésicas de quais porções da língua? Dos 2/3 anteriores da língua. Recordam ou não? Então eu tenho a linguona aqui, aquela língua dos Rolling Stones. Os 2/3 anteriores da língua são inervados por quem? Pelo nervo lingual. Então o nervo lingual é um ramo terminal? Sim. Acabou? Não. Eu tenho quem? Eu tenho um nervo que sai mais acima do lingual e vem para o lado vestibular do meu último premolar e os meus molares. Só para o lado vestibular. Só para o lado vestibular. Esse nervo é o nervo lado vestibular, pessoal da FIS. Isso aqui por fora é vestibular. E por dentro, quando está em contato com a língua, é lingual. Ok? Igual a paladinha, igual a mesma coisa. A língua pega no meio. Entendeu? Então, qual é o nome desse nervo que inerva o último premolar e os molares só do lado de fora? Do lado daquele lugar. Isso aqui, isso aqui. Pega aqui, Qual é o nome desse nervo? Nervo bucal. Então, esse é o nervo bucal. E aí vai você
pastelzão, da mesma maneira que você errou aqui, o cara sentiu dor, você vai lá pro pastel, fala assim, não, vou pegar o alveolar inferior, vou fazer uma anestesia troncular, vou entrar com a agulha lá no alveolar inferior, próximo do forâneo ali, né, que é onde deve ser feita a anestesia, eu vou dar isso para vocês também, a base de anestésio. Vai chegar perto do próximo forâneo, depois eu vou falar, no sentido do oclusal, vou pegar premolar contralateral, vou pegar cartilha, 0,9 do tubete, depois 0,1 do tubete e tal. Mas não adianta você só inervar aqui. Se você inervar aqui, você vai pegar todos os elementos daquela arcada dendinária, só que você não vai pegar a região vestibular. Então, se você tiver que fazer um procedimento nessa área, vai doer do mesmo jeito. Então, você tem que anestesiar o alveolar inferior e anestesiar o bucal. Sim ou não? Sim. Tá? Muito bem. Continuando. Esses aqui são ramos o quê? Terminais. Então, quais são os ramos terminais do trigêmeo para o V3? Alveolar inferior, mentoniano mentual, incisivo, bucal e lingual. O nervo lingual, ele é mais medial, fica mais próximo do que? Do córtex sagital mediano, e ele é bem mais superficial. Quando você vai fazer uma anestesia lá no alveolar inferior, tem que ser sempre com agulha longa. Você toca o osso, volta 1 milímetro, despende 0,9 do elemento anestésico do tubete, avaliado o paciente antes, se ele tem condições de hipertensão ou hipotensão arterial, ou com vaso ou com não vaso constritor, ok? Depois o tipo do anestésico, mepivacaína, articaína, depois a gente fala sobre isso também, se vocês quiserem. Deixa eu fazer anatomia dentro. Aí a gente volta quanto dessa agulha? A gente volta metade da agulha longa. Você introduziu ela toda até o final. Você volta metade dela para alcançar quem que está mais superficial? O nervo lingual. Deu para entender? Então você vai no alveolar inferior, volta metade da agulha e 0,1 de todo o tubete, 0,9 no alveolar inferior e 0,1 no lingual. É isso que se faz. É o mais básico e rasteiro. E tem gente que erra. Mas não pode errar. Isso não pode errar. É a mesma coisa que na físio errar uma mobilização de ombro. Não tem como errar uma mobilização de ombro. Ou uma manipulação de tornozelo. Ou uma quiropraxia de cervical superior. Não dá para errar. Deu para entender ou não? Risco para o paciente aqui, risco para o paciente lá. Não se aflijam, físio. Aqui nós vamos ver também ATM, ligamentos da articulação, manipulação da articulação, que para ambas as profissões é importante. Serão o que? As DCMs, disfunções crânio-mandibulares. Fatia enorme de mercado para vocês trabalharem, ambas as profissões. Voltando, pessoal, deu para entender os ramos terminais? Sim. Esses são os terminais. Só que além dos ramos terminais, nós temos quem? Antes que esse nervo entre no forame da mandíbula, temos ramos colaterais. Ramos que não vão para a arcada dentinária. Ramos que vão para onde? Só para tecido mole aqui. Vamos aos ramos colaterais. Ó, ramos o quê? Ramos colaterais. Isso tudo aqui na mandíbula foi ramo terminal. Vou fazer a revisão. Alveolar, que esse que eu desenhei aqui, deve estar aqui ainda. Ramo alveolar inferior, mentoniano, incisivo, bucal aqui, nesse ângulo, no ângulo por dentro. Ó, para saber como você encontra o bucal, como é fácil. Você pega o ângulo, ele é oblíquo ao ângulo. Ele está aqui, ó, o bucal está aqui. Você palpou o ângulo, você vem oblíquo ao ângulo, você está no bucal. Certo? Exatamente onde precisa, na região vestibular dos molares. Ele é o que atrás e na frente do risório. Quem? Do risório. O risório está aqui, ó. O músculo risório está aqui, ó. Nessa região. Tá lindo, professor. O risório sai do bucinador, um músculo chamado bucinador, que é essa covinha aqui, e ele vem até o orbicular da boca, a parte orbital aqui da boca. Isso é o risório.
Você tem. Alguma dúvida nos ramos terminais? Com sinceridade, pessoal, por favor. Eu sei que é um pouquinho mais complicadinho, mas não é impossível, né? Entender o trajeto. Beleza? Foi? Então a gente tem que entender que antes dessa inervação entrar no forame mandibular, essa inervação vem para onde? Vem para terminal? Não, vem para colateral. São os, escrevam, são, ou não escrevam, você sabe, são os periauriculares, periauriculares. Os ramos colaterais são os periauriculares, ou seja, por volta da orelha, em torno da orelha. Quais são esses ramos? Vamos lá. Quais são eles? Primeiro deles, eu tenho que entender que nervos passam pela articulação da DM. Eu tenho um que chama auriculotemporal, o outro chama-se temporomacetérico. São os dois que agora nós vamos dar importância fundamental para entender as DCMs. Auriculotemporal e temporomacetérico. O ramo auriculotemporal passa atrás do côndilo da mandíbula, atrás. Não sei se eu fui claro. Vamos prestar atenção. O nervo V3, meu ramo mandibular, antes de entrar no forame, fez o que? Lançou um ramo colateral aqui, ó, que passa atrás do côndilo, atrás da cabeça da mandíbula. Esse ramo é quem? O auriculotemporal. E tem um ramo que passa na frente do côndilo, que é o ramo que? Temporomacetérico. Daí já começa a avaliar a TM de uma maneira mais providente, porque você já sabe a anatomia. Você faz teste provocativo. Você empurra a mandíbula para trás, você vai estar gerando um teste provocativo em quem? No aurículo-temporal. Você pega o paciente, jogar o queixo para frente. Ah, viu? Classe 3. Tipo aquela boca em gaveta. A boca de gaveta, ó, nossa, eu vou ser cancelado. Tá gravando. Boca de gaveta. Aquela boca, aquela pia barroca, sabe? Boca de pia barroca. Ai, Jesus, não, pai. Tem uma classe 3 aqui? Na pia barroca? Se tivesse alguém, eu não vai falar mais. Boca de tanque. É um monte de coisa, né? São piadas da época que... Hoje eu tô em reconstrução, né? Mas foi uma época bem distante. Eu pensava disso. Então o que acontece? Eu tenho qual nervo que passa atrás da cabeça da mandíbula? Auriculotemporal. E na frente, o temporomacetérico. Então, quando você pede para o paciente fazer protração ou protrusão para a mandíbula e ele sente dor, é porque provavelmente está pensando quem? O temporomacetérico. Quando você faz uma movimentação, não é, de retração forçada, induzida, não é, esse paciente, óbvio, está tendo a referência de dor aumentada, se assim estiver realmente, né, pela compressão do nervo auriculotemporal. Tá? Depois eu vou dar um mini curso do mecanismo. Mas eu posso exemplificar a manipulação. Tá bem. E aí, vamos lá. Auriculotemporal atrás, temporomacetérico na frente. Beleza, pessoal? Combinado? Vamos para mais um ramo. Tem mais um ramo colateral que vem para cá, ó. Ele vem bem posterior, próximo do processo mastoide aqui, ó. Ele vem meio que por dentro. Ele vai pegar perto da meninge, sabe da dura mater, da membrana meníngea mais externa? É o ramo meníngeo médio. Ramo meníngeo médio. Então você pode ter inclusive o que? Uma alteração de hipersensitização dural, da dura mater. Uma dor irradiada para todo o neurocrânio, por conta de uma hipersensitização da inervação do ramo meníngeo médio. Não se usa mais a palavra hipersensibilização, porque o indivíduo nunca é só sensibilizado. Sensibilizar é periférico, sabe? Sensitizar é periférico e central. Então o indivíduo ficou o quê? Sensitizado por uma possível o quê? Compressão do ramo meníngeo médio. Então, auriculotemporal, temporomacetérico, ramo meníngeo médio, e tem um ramo que vai para o músculo temporal, que é o ramo temporal profundo. Além disso, tem um tronco muscular
que vai para a musculatura de pterigóide, é o tronco pterigóide. Então olha quantos são os ramos colaterais. Ah, porque eu vi que a dor trigeminal é a pior dor do mundo, recorda? Também dá uma olhada em quanto ramo neural, quanta inervação que pode ser comprimida em diferentes segmentos de tecido mole, e efetivamente também em segmentos de dentinários, né? Ou dentários, melhor dizendo, né? Dentário de dente, dentinário de dentinho. Né? Então a gente tem, obviamente, vários tecidos que podem estar sensitizados. Então vamos repetir aí essa inervação. Nervo auriculotemporal, atrás do côndilo, certo? Nervo temporomacetérico na frente. E claro que se ele é temporomacetérico, ele não vai passar só na frente do côndilo, ele é temporomacetérico. Ele pega parte do temporal e parte de quem? Masseter. Ok? Então, auriculotemporal, temporomacetérico, ramo meníngeo médio lá atrás do pterigóide, certo? Ramo temporal profundo e o tronco pterigóide, que vai para os músculos pterigóides, ok? Tudo bem, pessoal? Quantos são os músculos que fecham a boca? 4. Quais são eles? Masseter, temporal e por dentro? Pterigóide medial, pterigóide lateral, que saem das lâminas lá, pterigóide medial e lateral. Sim ou não? Então é claro que esses ramos colaterais são os que inervam esses músculos da mastigação. Tá? Vamos lá. Falei tudo, não foi passando slide, não tem problema, agora fica mais fácil para vocês. Olha o que a gente tem aí, ó. O que é essa imagem? É exatamente aqui, ó, o gânglio, certo? Vem o nervo, sinapses principalmente no ramo misto, sinapse motora no ramo misto. Ramo o que lá em cima? O ramo o que aqui? Maxilar. E ramo o que aqui? Mandibular. Qual o nome dos forames aqui, as aberturas do crânio? Fissura orbital superior. Forame redondo. Forame oval. Beleza? V1, V2 e V3 tentando sair do crânio. Generalidades. De todos eles, não é? De todos os nervos e todos os ramos, o mais espesso aqui é o mandibular. Só para vocês terem uma ideia do que eu tentei desenhar ali, ó, isso é uma visão da massa encefálica de baixo. A gente está vendo a massa encefálica assim, ó, de baixo para cima, uma visão caudal. Dá uma olhada no trigêmeo aqui, ó. O trigêmeo sai daqui, ó, entre a ponte do tronco encefálico e o cerebelo, de um pedúnculo, um pezinho que inclusive está coberto pelo nervo facial, pelo vestíbulo coclear. Se nós tivéssemos a possibilidade de tirar os dois aqui, a gente já vê o pedúnculo ali atrás, ok? Olha o ramo mandibular, que é o V3 nosso lá embaixo, ó. Terceiro ramo, maior, mais espesso, mais trófico, uma capacidade de velocidade de neurotransmissão muito maior, tá? Só que também é um nervo que vai ganhando menos, quer dizer, vai perdendo trofismo ao longo da vida. O indivíduo vai envelhecendo, o nervo também vai perdendo calibre. Então ele vai perdendo capacidade de identificação sonestésica e ele também vai perdendo capacidade de envio de potencial eletroquímico para vigorosidade mastigatória. Então não é o músculo ele é um representante da inervação durante o processo de envelhecimento. Então não é só perder massa muscular por falta de exercício, é perder capacidade neural, consequentemente perder massa muscular. E como é que eu faço para evitar isso? A via inversa. Eu tenho que ganhar volume muscular para despertar novos motoneurônios e o meu nervo não começar a ficar fininho, pequenininho, tá? Porque quem manda no músculo é o nervo. Lembra? Usain Bolt, que é o rasista, e você pegar o Poltergeist, o Simon Chemoio, os caras nem existe mais, mas ganhava a São Silvestre na década de 90 para 2000. Quem lembra, lembra. Né? Eu tava lá, mas não nasceu Silvestre, eu tava nessa era.
Prisca. Aí, bom, moral da história. Se eu pegar o Poltergeist, o Simon Chimoio, que corre 40, 30 km, começar a fazer com que ele corra tiros curtos, 50, 100 metros, haverá uma adaptação neural, consequentemente uma adaptação muscular. Então é um motoneurônio rápido que transforma uma fibra muscular em rápida, é um motoneurônio lento que transforma uma fibra muscular em fibra muscular lenta. É o que nós chamamos de plasticidade neuromuscular. Ah, professor, as fibras musculares não são todas iguais? Claro que não. Nós temos fibra glicolítica oxidativa, fibra mista, uma com alta fatigabilidade, uma com baixa fatigabilidade, uma trabalha com metabolismo de oxigênio, mitocondrial, a outra trabalha com metabolismo ATP-CP, fosfocreatínico, mas não vou entrar nisso agora, porque isso é fisiologia do exercício para vocês. Fisiologia do exercício, muito importante. Tá? Voltando, então quer dizer, vai envelhecendo, vai perdendo o quê? Volume de nervo, certo? Olha só, qual é a área, o que pega sensitivamente? O que esse nervo mandibular pega? De maneira sensorial. Dá uma olhada lá. A dura mater, a gente já falou, né? Através do ramo colateral meníngeo médio. Regiões mental ou mental, o lábio inferior, a região geniana, macetérica, parotídea, temporal, a orelha externa, a parte da membrana do tímpano, região gengivo-dental da mandíbula, mucosa do assoalho da boca, mucosa da língua. Quer dizer, tudo que o lingual pega, tudo que o alveolar inferior pega, tudo que o bucal pega, tudo que os colaterais pegam, não é? Inervação motora, para morder, para mastigar, para fechar a boca, musculatura de oclusão, temporal, masseter, pterigóide, tensor do véu palatino, tensor do tímpano, miloioide, o ventre anterior do digástrico, ok? São músculos ali supraeóides. Dá uma olhadinha lá. Olha o tronco encefálico agora, dá para ver, ó. Olha como a raiz sensitiva é mais grossa, mais calibrosa. Olha como a raiz motora, ó, que sai pelo pedúnculo, ó, tá vendo? Esse é o pedúnculo, ó. Esse é o pezinho que liga a ponte do cerebelo, ó. Então ele sai dali, ó. A raiz sensitiva muito maior e a raiz motora, como tem que levar apenas informação para a mandíbula, é uma raiz menor, ok? Olha os forâmeos em questão, olha lá, o forame oval de um lado e de outro, ó, os forames ovais eles ficam laterais a quem? Ó? As lâminas pterigóides laterais. Pegou lâmina pterigóide, olhou de lado, um forame mais ovalado é um forame oval. É por lá que vai sair quem? O nosso V3, nosso terceiro ramo, ramo mandibular, o ramo misto. Olha só que imagem linda. Deixa a mais O que é isso? Nossa, eu tenho uma história muito engraçada. O que é isso? É o tronco. Você está vendo que vocês estão vendo o tronco encefálico aqui por transparência? Não é? Então dá para ver que tem um monte de radiação vermelhinha e azulzinha lá dentro. Aquilo são os núcleos. Os núcleos dos quais eu falei que a gente conseguia ver apenas o quê? Microscopicamente. Lembra? Tinham dois núcleos sensitivos e um núcleo motor. O motor ia programar a tua mastigação, se ela deveria ser mais forte ou mais fraca. E o núcleo sensitivo iria interpretar as sensações da boca. Não é? Olha lá, ó. Então vejam só. Núcleo sensitivo. Ó. Isso aqui é um núcleo sensitivo do trigêmeo, o principal deles. Ó. Olha o núcleo motor aqui, ó. Isso é um núcleo motor. Tá vendo, ó? O núcleo motor levando informação motora, passando pelo gânglio, sim ou não? Sim. E pegando só quem, ó? Só o V3 ali embaixo, ó. E daqui, ó, os gânglios aferentes aqui, ó, passando em todas as radiações para chegar aqui no núcleo sensitivo. Então é uma imagem que passa a detalhar de uma maneira mais janelada, mais aberta, né, com um zoom, as regiões nucleadas do tronco encefálico. Engraçado que foi um dia, não sei se tem no laboratório, tinha uma peça dessa, enorme, de um tronco encefálico mais ou menos desse tamanho. Era uma peça assim, de gesso, pesada pra caramba, bicho. Você imagina um negócio desse tamanho de gesso. E essa peça não dá para colocar assim, né? Dessa maneira, em cima da bancada, porque ia tombar.
Então a gente colocava ao contrário, aquela parte lá e tal, ao contrário. E um dia eu cheguei mais cedo na faculdade e deixei essa peça de gesso em cima da mesa, a luz apagada, e uma peça, assim, parecia uma santa, desse tamanho. Entrou uma aluna, ela não acendeu a luz, ela tinha mania de entrar para dormir. Ela entrou, encostou a cabeça, levantou, saiu gritando no corredor: socorro, juro por Deus. E ela saiu como: o que aconteceu? E eu estava checando para poder montar. O que aconteceu? Ai, tem um negócio lá em cima da mesa, tem um negócio aqui em cima da mesa. Aí que eu lembrei: ai, o que é, professor? Eu falei: não é nada, o tronco cefálico. Ela achou que era uma santa, estava acontecendo ela estava vendo coisas, tendo visões do negócio de gesso. Ah, meu Deus, só faltava essa. Bom, tudo bem, pessoal? Núcleo sensitivo e motor. Olha lá, distribuição do ramo oftálmico, do maxilar e do mandibular. Professor, depois. Posso? Tem um link, eu posso mandar o link, tá? Isso é online. Tá? Pronto? Tem grupo com a física. Ele tá junto? Eu criei o grupo pessoal da física. Pessoal, distribuição agora somestésica. Regiões são os pares orales, interpolares e caudais. Então o que a gente tem, ó? Da parte somestésica, recebe impulso predominantemente de região interna de nariz e boca. Isso, orales, né? O interpolares relaciona-se com as regiões cutâneas da face e com o caudales, principalmente a região de bochecha, comissura da bochecha, tá? Então, basicamente, é isso que vocês têm que saber com a distribuição trigeminal. Por quê? Porque não é só o trigêmeo que faz a somestesia da face. É quem? O facial. Então, é importante saber essas regiões, claro, porque é o que vai diferenciar das áreas de distribuição somestésica de quem? Do facial. Então, muitas das vezes vocês vão fazer um bloqueio em ramos do trigêmeo ou bloqueios neurais em ramo do facial, tá? Então isso é importante. Por exemplo, você pegar a região interna de nariz e boca, não adianta você tentar jogar uma anestesia em ramos do facial. Você não vai anestesiar o paciente num procedimento de ROF, de harmonização orofacial, aí para as duas profissões. Por exemplo, você vai fazer um procedimento de bichectomia, retirada da bola de bichar. Vocês sabem o que é isso, né? Bola de bichar? Não, é uma gordura. Você tem um bucinador aqui, não tem? O bucinador é um músculo da mímica facial, vocês sabem, faz isso aqui, lembra? Faz aí. Então, tem gente, é porque se tira a bola de bichar normalmente para questão de cosmética e estética e cosmetologia, mas é errado, né? Para que se tira a bola de bichar então, funcionalmente? Por indivíduo que morde a bochecha recorrentemente por dentro. Já viu os indivíduos que mordem e laceram a bochecha por dentro? Mas então, você tem que usar isso funcionalmente. O indivíduo tem mordidas recorrentes da região interna da bochecha, você fala: opa, vamos agora tirar a bola de bichar. Vocês vão entrar exatamente com uma incisão em T invertido por dentro, né? Por dentro da bochecha, vão fazer uma incisão em T invertido de aproximadamente aqui 2 centímetros por 2 centímetros e meio, na área do bucinador. E essa bola de bichar vai fungular. É muito fácil, muito simples, é muito superficial, né? Só que qual é o problema? Os indivíduos não estão, os indivíduos eu digo agora, não os pacientes, mas os indivíduos profissionais, eles estavam usando de maneira indiscriminada isso. Para o quê? Para afinar o rosto. Quem tem bochecha muito grande e quer ser a modelo da Fitoervas, né? Não existe mais Fitoervas. Lembra do desfile da Fitoervas? Antes do... Como chama o desfile que tem agora em São Paulo? Fashion Week. Não era Fashion Week antes. Chamava Fitoervas. Digita no Google Fitoervas. Imagina, o pessoal queria ficar o quê? Bonitinho aqui, não? Assim. Então, o que passou a acontecer? Tira a bola de bichar, você tira sustentação também. Tira sustentação da musculatura. Tá? E onde eu quero chegar?
Aqui, para bichectomia, você vai ter que fazer o quê? Bloqueio da inervação trigeminal e não apenas bloqueio de saídas mais externas faciais. Ok? Tudo bem, pessoal? E assim por diante. Tem que entender a anatomia. Os núcleos mesencefálicos sensitivos e motores a gente já falou, foi o que eu falei. Alguns núcleos coordenam ali a propagação do impulso relacionado à força de mordida e outros núcleos acabam interpretando a sensibilidade da cavidade oral. Olha lá que bonitinha essa imagem do tronco, ó. Exatamente isso, ó. Então os núcleos estão profundos aqui e o nervo ele vai se exteriorizar, né, através do pedúnculo cerebelar médio ali, oftálmica, maxilar e mandibular. Mas é aumentado. Divisões dos ramos que eu já fiz e já falei, mas é interessante ver na imagem. Tudo que eu desenhei ali está ali, tá? Então, basicamente, é isso aqui, ó. O nervo trigêmeo aqui, dá para ver que o gânglio está depositado em cima da parte petrosa do osso temporal, ok? Saindo com o ramo oftálmico para cima, saindo com o ramo maxilar aqui, ó, e saindo com o oftálmico aqui, perdão, maxilar aqui com o gânglio óptico, depois a gente fala sobre isso, e depois eu tenho o ramo mandibular aqui. Dá para ver que o ramo mandibular está aqui e medialmente a ele o lingual. Tá? E aqui os ramos colaterais, inclusive saindo para a região do processo mastoide, que é aquele ramo meníngeo médio. Tem uma peça dessa no laboratório. Ramo meníngeo médio, a gente já falou, olha lá, a bolinha vermelha detectando o ramo meníngeo médio. Está vendo que é um ramo bem pequeno colateral, que se aprofunda e vai lá para a dura mater, vai lá para a membrana meníngea. Tá? Então ele sai ali do forame, o nervo sai do forame oval e ele já começa com uma bifurcação com exatidão logo abaixo ali da artéria meníngea média. Por isso que ele é chamado de ramo meníngeo médio. Passa embaixo da artéria meníngea média e vai se aprofundar em direção à dura mater na região mastoide. Depois o têmporo bucal, veja, lembra? Têmporo macetérico, auriculotemporal, têmporo bucal. Esse ramo vai ir lá para a região temporal, da musculatura temporal, olha lá. Vai aferir, vai pegar a porção mais inferior da musculatura temporal, logo abaixo do arco zigomático. Ramo temporal profundo médio, que eu citei como ramo temporal profundo, nós não temos imagem. O têmporo macetérico, que passa na frente do côndilo, dá uma olhada lá. O têmporo macetérico passando na frente do côndilo, isso é uma vista posterior, né? Mas o têmporo macetérico está passando aqui, ó, na frente do côndilo, ele contorna na frente. E olha o aurículo temporal, o nervo está contornando atrás do côndilo, sim ou não? Por isso que quando você faz pressão para trás, você pressiona esse nervo. Quando você faz pressão para frente, você vai pressionar o outro nervo, tá? Das disfunções crânio-mandibulares. Olha que bonitinho os músculos que vocês conhecem, ó, pterigoide lateral e medial nessa visão também. E o tronco pterigoide, que vai inervar exatamente os músculos pterigoides, olha lá. Então eu tenho um tronco pterigoide para poder inervar exatamente os mediais e os laterais. Aurículo temporal a gente já falou. Agora nós vamos para os ramos terminais. E o principal deles, e mais espesso, é o alveolar inferior. Dá uma olhada lá no alveolar inferior. Então o que a gente tem aqui? Ó? O nervo mandibular, V3. Os ramos colaterais, lá perto da orelha, já saíram para a lateral. E os que vão descer como terminais. O mais medializado, para essa região aqui, ó, dentro do gengival lingual, é o nervo lingual, pega 2/3 anteriores da língua, o nervo alveolar inferior adentra o forame, pega todos os elementos aqui na frente, sai pelo forame mentual mentoriano como mentual mentoriano, pegando só tecido mole, e depois bifurca também em uma saída para o incisivo, que transpassa contralateralmente ao incisivo central contralateral, ok? Vale ressaltar a seguinte informação: o nervo bucal do qual eu falei,
ele é um nervo formado por uma junção de saída colateral com saída terminal. Você está vendo o bucal lá? Agora que vocês já entenderam o que é terminal e o que é colateral, o nervo bucal é uma junção de saída terminal com saída colateral. Por isso que não adianta eu anestesiar aqui, troncular, saca? Anestesiar aqui o alveolar inferior, que eu não vou estar pegando quem? O bucal. Então você tem que anestesiar aqui, ir lá no elemento e anestesiar lá embaixo. Ok? Características do nervo, depois vocês podem ler. Tá? Essa é uma imagem muito bonita, que eu vou até apagar, que passa a detalhar bastante dentro do canal alveolar inferior. Então esse é o canal alveolar inferior. A gente tem aí bifurcação aqui, entre o terço médio, entre o terço anterior e o terço médio do corpo. Bifurcação para saída aqui, do mentual ou mentoriano, tá? E depois um prolongamento e uma bifurcação pequena, mas existente e muito importante para o nervo incisivo. Então, bifurca aqui e bifurca lá adiante, perto da região mentoniana. Tá? Então é importante dizer que o mentoniano bifurca antes do que se imagina, e o incisivo bifurca bem depois, bifurca quase próximo ao próprio elemento que recebe o nome. Ok? Nervo lingual mais medial deles ali. Anestesia. Aí fica por conta do pessoal da odonto. Eu preciso passar essa aula. Acho que eu vou ter que passar junto com o pessoal da físio, né? Não vai ter problema. Hoje a fisioterapia tem prerrogativa do uso de injetáveis. Então, é claro que a gente pode, lógico que não vai trabalhar com dente, mas trabalha automaticamente com tecido mole. Pode ser que tenha alguma afecção, alguma patologia que necessite ali de um bloqueio neural para uma mobilização articular, um bloqueio neural para melhora da artrosistemática da TM. Então, na próxima aula, nós vamos entrar aqui, falando de tipos anestésicos. Anestesia de 3 pontos, anestesia Golgi,